Olá pessoal, professor David, tudo bem com vocês? Nessa série de vídeos, vamos efetuar a correção dos exercícios de sistemas de amortização. E neste vídeo vamos corrigir o exercício de número 1. Vamos para o enunciado. Atividade de sistemas de amortização. 1. Janete fez um empréstimo no valor de R$8.000 para ser pago em 5 meses. A taxa de 5% ao mês. Quais serão os valores nos sistemas de amortização? Bullet, americano, Price, que também é chamado sistema francês, SAC e SAM. Elaborar as tabelas nos respectivos valores. Sendo assim, a gente sempre inicia verificando o que o exercício quer que a gente calcule. Então, ele quer que a gente calcule o quê? Os valores referente aos sistemas de amortização e que a gente elabore as respectivas tabelas, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Organizar as informações. Então, ó, aqui eu estou com o Excel, mas exercício, pessoal, como eu já tinha dito a vocês, faça no caderno, ok? Faça a tabelinha lá no caderno, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, vamos lá. Primeiro sistema que nós vamos calcular vai ser o sistema chamado Bullet, ok? Então, a gente vai começar a organizar as informações que nós temos disponíveis. Quais são essas informações? A Janete ela fez um empréstimo de 8.000. Então, se ela fez um empréstimo, ela não tinha dinheiro, esse dinheiro está entrando no caixa dela. E depois, futuramente, ela irá pagá-lo, tá? Então, esse valor é na data de hoje, fica como PV. Então, PV é igual a R$8.000. O que mais nós temos de informações? Vamos analisar. Para ser pago em 5 meses, então, ó, o nosso N é igual a 5 meses. A taxa de 5% ao mês. Então, o nosso I é igual a 5% ao mês. E aí, ele pede para a gente efetuar aí as tabelas e preencher com os respectivos valores, né? Gente, o sistema Bullet é um sistema de amortização onde a pessoa paga somente uma única parcela, somente uma única prestação no último período, tá? Então, essa é a característica do sistema Bullet. Então, ó, vou colocar aqui, ó, única prestação no último período. Então, a pessoa só vai pagar uma única prestação no último período, ok? Ele é muito utilizado em algumas situações. Quais situações, professor? Quando a gente está falando cartão de crédito e também cheque especial. Só nessas situações, professor? Não. Ele é utilizado em outras situações também, mas é mais comum nessas duas. Quando a gente está devendo cartão de crédito, quando a gente está devendo cheque especial, que os juros ele é cobrado a juros compostos, a juros sobre juros, tá? Então ele acaba sendo uma operação de juros compostos, esse sistema Bullet. Juros compostos, tá? Qualquer dívida que você tenha que você não pague nenhuma prestação, ela fica em atraso, e você só vai pagar daqui a um certo período, ele acaba rolando essa dívida aí ao sistema chamado Bullet, tá? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Como que vai ficar? Pessoal, esse aqui ficou feio. Calma aí, então. De crédito. Cheque especial. Ok? Ficou melhorzinho assim. Então, vamos lá, ó. No período zero, que é no dia de hoje, o dia que ela está pegando um empréstimo, ela vai pagar algo de juros? Não, porque juros a gente só paga depois de um certo período. A gente não paga no dia exato que a gente está pegando o recurso, tá? Então, ó, zero. Vai ter amortização? A amortização, gente, é pagamento do saldo principal, tá? Não vai ter amortização e ela também não vai dar nenhuma entrada, então não vai ter prestação. Qual vai ser o saldo devedor? O saldo devedor será de R$8.000, ok? Agora vamos lá. No primeiro mês, como é que vai funcionar aqui o preenchimento da tabela? Aqui, se nós analisarmos, ó, o nosso prazo são 5 meses e a nossa taxa de 5% ao mês. Então, estão no mesmo período, ó, meses, e aqui, ó, por cento ao mês. Então, a gente não precisa ajustar nada aqui,
tá? Como é que vai ficar o preenchimento da nossa tabela, então? A gente sabe que os juros são de 5% ao mês. Então, se ela estava devendo aqui no período 0 R$ 8.000, no mês 1 será cobrado quanto? 5% sobre esse saldo devedor. Então, ó, deixa eu pegar aqui HP. Como é que a gente vai começar a preencher agora, então? A gente faz isso daqui, ó. 8.000. Aí, Enter. 5%. Quanto que vai dar? R$ 400. Então, ó, no primeiro mês, vai ter uma cobrança de juros de R$ 400. Ela vai pagar alguma amortização no primeiro mês? Não, ela não vai amortizar nada. Ela não vai pagar nada sobre esse valor de 8.000 que ela deve. Ela vai pagar alguma prestação? Não, ela também não vai pagar prestação. E por que ela não vai pagar? Porque no sistema Bullet, você só paga uma única prestação no último período. Então, qual que é o saldo devedor? Ó, ela estava devendo R$ 8.000 no período 0, que é hoje, quando ela está pegando o recurso. E no primeiro mês vai ter uma cobrança de R$ 400 de juros. Como ela não paga a prestação, 8.000 mais 400, ela vai estar devendo R$ 8.400. Aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, mais R$ 8.400. No segundo mês, vai ter cobrança de juros? Sim, vai ter cobrança de juros. Quanto? 5%. 5% sobre qual valor? 5% sobre os 8.400. A gente vem aqui e coloca, ó, 5%. Quanto que vai dar? 420. Então, no segundo mês, os juros cobrados será de 420. Ela vai amortizar alguma coisa? Não, não vai. Ela vai pagar alguma prestação? Não, também não vai. Qual que é o novo saldo devedor? Vai ser os 8.400 que ela estava devendo no mês 1, mais os 420, que é os juros cobrados no mês 2, onde ela não pagou a prestação. Então, agora ela vai dever quanto? 8.820. No HP, ó, se eu apertar aqui o mais, ó, aqui, ó, 8.820. Terceiro mês, vai ter cobrança de juros? Sim, vai ter cobrança de juros. Quanto? 5% desse saldo devedor, de 8.820. Então, a gente vem na HP e coloca, ó, 5%. Quanto que vai ser cobrado de juros? R$ 441. Ela vai pagar amortização? Não, ela não vai pagar amortização. Ela vai pagar prestação? Não, ela não vai pagar prestação. Qual que é o saldo devedor? Vai ser os 8.820, que ela já estava devendo no período 2, mais os 441, que é os juros do terceiro período, porque ela não paga a prestação. Então, como tem cobrança de juros, esses juros ele é incorporado ao saldo devedor. Só vir aqui na HP, ó, e apertar o mais. Quanto que deu? 9.261. Aí a gente chega no quarto mês, penúltimo mês. Vai ter cobrança de juros? Sim, vai. Quanto? Será 5% do saldo devedor. Qual que é o saldo devedor atualizado? É esse daqui, ó, 9.261. Então a gente vem e coloca, ó, 5%. Quanto que vai dar aqui de juros? R$ 463,05. R$ 463,05. Vai ter amortização? Não, ela não vai amortizar nada da dívida dela. Ela não vai pagar nada sobre esse valor que ela está devendo. Vai ter prestação? Não, também não terá prestação. Qual que é o saldo devedor? Vai ser os 9.261 que ela estava devendo aqui no terceiro mês, mais os juros cobrados do quarto mês, porque ela não paga prestação ainda aqui no quarto mês. A gente vem aqui na HP, ó, e dá um mais. Qual que é o saldo devedor agora? R$ 9.724,05. R$ 9.724,05. E agora sim, a gente chega na última prestação, no quinto mês. Então agora ela vai pagar o valor total da dívida dela. E como que a gente vai calcular isso? Primeiro a gente vai analisar qual que é o valor dos juros. O valor de juros vai ser o quê? 5%, que é a nossa taxa percentual ao mês sobre o saldo devedor. O saldo devedor dela atualizado é esse daqui, ó, R$ 9.724,05. Então, se eu estou com esse valor na calculadora, é só vir aqui e colocar, ó, 5%. Quanto será? R$ 486,20.
Então, será cobrado de juros no quinto mês 4.820. Vai ter amortização? Sim, terá amortização. Gente, eu reforço que a amortização é o pagamento desse valor de R$ 8.000, tá? Porém, como ela não está pagando juros, os juros ele está o quê? Incorporando. Ele está entrando dentro desse saldo principal. Então, aqui, quando eu pego 8.400, é 8.000 do saldo principal, mais R$ 400 de juros. Depois aqui, 8.820. 8.000 é o saldo principal, 820 é juros. Então, aqui neste valor já tem juros embutido, tá? Mas vamos lá, ó, amortizar. Para ela amortizar a dívida dela, qual que é o saldo total que ela está devendo? Ela está devendo isso daqui, ó, R$ 9.724,05. Então, a gente pega e coloca, ó, 9.724,05. Qual que vai ser o valor da prestação? Vai ser os R$ 486,20 mais os R$ 9.724,05. Então, só vem aqui no HP e somar. Quanto que vai dar? 10.210,25. Então, ó, 10.210,25. Qual que vai ser o saldo devedor dela? O saldo devedor dela agora vai ser zero. Professor, por que zero? Porque ó, ela estava devendo R$ 9.724,05, mas aqui ó, no quinto mês ela amortiza essa dívida, ela paga o valor total. Então, ó, amortização mais juros vai totalizar uma prestação de 10.210,25, onde ela vai zerar aí o saldo devedor, não vai dever mais nada. Ok? O que eu sempre peço para vocês calcular no final? No final, eu peço para vocês fazerem isso daqui, ó, para vocês somarem o valor das colunas. Então, primeiro, ó, somar o valor da coluna dos juros. Vou fazer aqui no Excel, mas façam aí na calculadora mesmo, passo a passo, tá? Então, ó, de juros, quanto que deu essa operação? Deu 2.210,25. A amortização, gente, se eu somar essa coluna aqui, vai dar os 9.724,05. Mas eu reforço que esse valor aqui, ó, tem juros aqui dentro. Então, eu não posso colocar a soma aqui. Porque se eu colocar a soma aqui, o que que vai dar? Vai dar este valor de R$ 9.724,05, mas esse valor já está com juros embutido. Então, eu não faço isso. O que que eu faço, então? Eu pego e coloco o meu saldo devedor. Qual que era o saldo devedor inicial? 8.000. Então, este daqui ó, é o saldo principal que ela tem que amortizar. São os R$ 8.000. E aí eu calculo aqui ó, o valor da prestação, essa coluna da prestação. Calculando o valor da coluna da prestação, 10.210,25. O que eu faço para tirar a prova real? Eu somo os juros cobrados, 2.210,25, mais a amortização de 8.000. Deixa eu somar os dois, quer ver? Ó? Então, eu tô aqui com HP, ó. Vou apertar agora, ó, F, reg, para limpar tudo. Então, limpei tudo, ok? Vou colocar aqui, ó, 2.210,25. Aí eu aperto Enter para registrar. E eu digito os 8.000. 8.000. Vou lá, ó, mais. Quanto que dá? 10.210,25. Então, quando eu somei aqui, ó, esses dois e bate com esse daqui, olha aqui, ó, o valor da prestação no quinto mês. É o mesmo. Então, o exercício está correto. Ok? Então, ó, reforçando, sistema Bullet, que é o primeiro sistema que nós estamos verificando. Esse sistema, ele é muito comum quando a gente está devendo algo e a gente só vai pagar em uma única prestação no último período. Então, ó, única prestação no último período, é essa a característica desse sistema Bullet. Ele acaba sendo uma operação de juros compostos, que é de juros sobre juros. Toda vez que a gente vai calculando os juros aqui, a gente está calculando esses juros sobre o saldo devedor, que já tem juros embutidos. Então, é uma operação de juros compostos, juros sobre juros, né? É muito comum quando a gente está devendo cartão de crédito ou cheque especial, e eu vou pagar daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, se eu não fizer o parcelamento dessa fatura, dessa dívida, ela acaba rolando a juros compostos nesse mesmo formato. Ou qualquer boleto, se você não pagar dentro da data do vencimento, o juro será cobrado nesse esquema, tá? Nesse sistema Bullet, ok? Então, ó, no período zero, como a gente está fazendo sempre operação post-antecipado, não tem entrada.
Se não tem entrada, então não tem juros, não tem amortização, não tem prestação. Qual que é o saldo devedor? São os R$ 8.000 que ela tomou emprestado. No primeiro mês, 5% sobre 8.000 dá R$ 400 de juros. Ela também não amortiza a dívida e não paga a prestação. Então, o saldo devedor dela acaba sendo os 8.000 do período anterior, mais os 400 desse período 1, vai para R$ 8.400. No mês 2, é jogado uma taxa de 5% sobre esses 8.400, que geram juros de R$ 420. Ela não amortiza e não paga a prestação, então a dívida dela aumenta para 8.820. É aplicada uma taxa de juros de 5% sobre esse valor. Então, no terceiro mês, é cobrado um juros de R$ 441. Ela não amortiza, não paga a prestação. A dívida dela, então, aumenta para 9.261, que são 8.820 mais 441. Aí, no quarto mês, a gente aplica uma taxa de 5% sobre esse valor, de 9.261, que vai dar R$ 463,05. Aí ela não vai pagar também amortização nem prestação, então a dívida dela vai aumentar para R$ 9.724,05, que foi a soma dos 9.261 mais 486, tá? Desculpa, mais R$ 463, totalizou aqui, ó, 9.724. E aí a gente chega no último mês, onde ela vai quitar a dívida. Então a gente coloca uma taxa de 5% sobre esse valor, que vai dar R$ 486,20 de juros. A amortização vai ser o saldo total da dívida, que são os R$ 9.724. E aí a prestação vai ser a soma dos juros mais a amortização, o que totaliza uma prestação de R$ 10.210,25. Como ela estava devendo R$ 9.724, ela amortiza aqui esse valor, ó, ela não deve mais nada, tá? Então, os juros dessa operação foi de 2.210, a amortização foi de 8.000, que é o valor principal. O valor total aqui, ó, foi de juros mais amortização, que deu 10.210,25. Se eu utilizar as teclas do HP, então eu vou apertar aqui, ó, FREG, e eu vou registrar, ó, 8.000. Se ela está pegando emprestado, esse dinheiro está entrando no caixa, então ele é positivo. Então, ó, 8.000 PV, 5N, que é o nosso prazo, e 5I, que é a nossa taxa. O que eu aperto? O valor no futuro, não é? Ela só não vai pagar em uma única prestação no futuro, então eu aperto FV. Quanto que deu? Ó, 10.210,25. Olha aqui o valor da prestação, 10.210,25. Professor, por que está negativo? Está negativo porque se ela vai pagar, esse valor vai sair do caixa dela, então ele é negativo. Ok, pessoal? Então, esse daqui é a primeira parte aí do exercício 1, onde nós fizemos o sistema Bullet. Faltam ainda mais 4 sistemas. Vamos lá, vamos dar continuidade. Próximo sistema vai ser o sistema americano, tá? As informações aqui, ó, serão as mesmas, tá? Então, o nosso PV será 8.000, o nosso prazo 5 meses, nossa taxa 5% ao mês. Então, essas informações aqui, ó, serão o quê? As mesmas, ok? O sistema americano, como que é a característica dele? A pessoa paga somente juros mensalmente, então, ó, paga juros periodicamente, melhor falando, né? Periodicamente. E na última prestação, vou colocar aqui, ó. Na última prestação, amortização total. Então, ó, ele paga o quê? Juros periodicamente. Então, todos os meses ele vai pagar os juros, tá? E na última prestação, ele vai fazer o quê? Uma amortização total. Então, ó, na última, faltou aqui, né, falar prestação, tá? Mas aqui, ó, na última, ele vai pagar uma amortização total. Ele acaba sendo um sistema de juros simples, esse daqui. E ele é muito comum, obviamente, né, nos Estados Unidos, tá? Além dos Estados Unidos, também ele é comum os agiotas. Os agiotas brasileiros, eles acabam utilizando muitas vezes o sistema americano aí na cobrança dos seus empréstimos. Então, como é que vai ficar? Vamos preencher a tabela, tá?
No período zero, como a gente está trabalhando no sistema post-antecipado, sem entrada, então ó, não vai ter juros, não vai ter amortização e não vai ter prestação. Qual que é o saldo devedor? O saldo devedor, R$ 8.000. Ela não vai pagar os juros, não vai pagar amortização, não vai pagar prestação, então quanto que ela está devendo? 8.000. Aí a gente chega aqui ó, no primeiro mês. No primeiro mês, como que a gente vai trabalhar? A gente vai cobrar juros, vai ser o quê? 5% de 8.000. 5% de 8.000 são R$ 400. Ela vai amortizar alguma coisa? Não. Por que ela não vai amortizar? Porque o sistema americano é somente a amortização total na última prestação. Então aqui, ó, ela não amortiza nada, mas ela paga os juros periodicamente. Então ela vai pagar uma prestação no primeiro mês? Vai. Paga uma prestação de quanto? R$ 400. Quanto que ela está devendo, então? Ela continua devendo R$ 8.000. Professor, não entendi. Vamos lá, vamos recapitular. Sistema americano, ela paga todos os períodos somente o valor de juros e no último período ela paga os juros daquele mês e a amortização total. A amortização total é ela pagar aquilo que ela pegou emprestado, tá? Então, no caso aqui, o valor de R$ 8.000. No primeiro, como ela não deu entrada, então, ó, então não teve juros, não teve amortização, não teve prestação. Qual que é o saldo devedor? O saldo devedor são R$ 8.000. No primeiro mês, para a gente saber quanto que vai dar de juros, a gente vai aplicar o quê? Os 5% sobre os 8.000. 5% sobre 8.000 dá R$ 400. Ela não amortiza nada, mas ela paga esses juros de R$ 400. Se ela paga os juros, quanto que ela está devendo? Ela está devendo ainda 8.000. Por que ela está devendo 8.000 se ela pagou 400? Porque esse 400 foi somente o valor de juros. E juros é uma bonificação para quem emprestou dinheiro para ela. Ela ainda deve o valor principal. Ela amortizou alguma parte desse valor principal? Não, não amortizou. Então a dívida dela continua no valor de R$ 8.000. Tá? Segundo mês, como que a gente vai calcular? A gente vai aplicar a taxa de 5% sobre esse valor de R$ 8.000. 5% de R$ 8.000 dá quanto? R$ 400. Amortiza alguma coisa? Não, ela não vai amortizar nada. Vai ter prestação? Sim, a prestação somente no valor dos juros, que é 400, e aqui está zero. 400 mais zero, quanto que dá? 400. Qual que vai ser o saldo devedor? O saldo devedor, ó, R$ 8.000. Terceiro mês, como que a gente vai calcular? Vai ser 5% de 8.000. 5% de 8.000, 400. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Qual que é o valor da prestação? 400 mais zero, que é igual a 400. Qual que é o saldo devedor? Se ó, ela devia 8, pagou uma prestação de 400. Mas esse valor de 400 foi somente juros, porque ela não amortizou nada. Ela não pagou nenhuma parte desse valor de 8.000 que ela deve. Então, quanto que ela está devendo ainda? R$ 8.000. Opa. Chegamos no quarto mês. Qual que vai ser os juros? Vai ser 5% de 8.000. 5% de 8.000, R$ 400. Vai ter amortização? Não, não terá amortização. A amortização é somente na última prestação. Qual que vai ser o valor da prestação? 400 mais zero é igual a 400. Quanto que ela está devendo? R$ 8.000. E aí a gente chega no quinto e último mês. Quinta e última vez que a gente faz. Juros, quanto será? 5% de 8.000. 5% de 8.000, R$ 400. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Ou vai? Sim, olha aqui, ó. Última, aqui, ó, pago. Juros periódico e na última, amortização total. Então, a gente está falando que na última prestação, ela vai pagar o valor da amortização total. Quanto que ela estava devendo? 8.000. Então, nesse último mês, o quinto mês, ela vai pagar esses R$ 8.000 de amortização. Quanto que vai ser o valor da prestação? Vai ser os 400 mais os R$ 8.000. 400 mais R$ 8.000, 8.400. Qual que é o novo saldo devedor dela? Zero. Por que zero, professor? Porque se ela devia 8.000 e ela amortiza 8.000, está devendo zero agora. Ok? Aí eu sempre peço para vocês calcularem as colunas. Então vamos lá, ó. Calcular a coluna dos juros.
coluna dos juros deu R$2.000. Vou calcular aqui, ó, a coluna da amortização. A coluna da amortização vai dar quanto? R$8.000. E agora eu vou calcular a coluna das prestações. Coluna das prestações, quanto que deu? Deu R$10.000. Vamos tirar a prova real? Vou apertar aqui, ó, FREG. Então vamos lá, para tirar a prova real. Vou calcular, ó, 2.000. Aperto o Enter para registrar. 8.000. E eu somo, aperto mais. Quanto que deu aqui, ó? 10.000. Bateu o valor? Se bateu este valor, então quer dizer que o exercício está correto. Ok? Então, ó, recapitulando, sistema americano. Sistema americano, ele paga periodicamente somente o valor dos juros e na última prestação ele vai pagar os juros daquele mês e a amortização total da dívida, tá? Ele acaba sendo juros simples, que não acaba tendo o acúmulo dos juros para ser juros compostos. Então, uma operação de juros simples, um juros linear, sempre o mesmo valor, bem comum nos Estados Unidos e também pelos nossos agiotas, tá? Como é que ficou aqui? No mês 0, ela não pagou os juros, não teve amortização e não teve prestação. Por quê? Porque aqui ela não está dando entrada. A gente está trabalhando com o sistema post-antecipado. Qual que é o saldo devedor? R$8.000. No primeiro mês, a gente vai aplicar 5% sobre esse valor, que vai dar uns juros de 400. Ela não vai amortizar nada, porque é uma característica do sistema, mas ela vai pagar os R$400 de juros. Que prestação, o que que é? É juros mais amortização. 400 mais 0 é igual a 400. Então, ela paga uma prestação de 400, mas quanto que ela está devendo ainda? Continua devendo 8.000. Por que ela continua devendo 8.000? Porque ela devia 8 no período anterior, mas ela não amortizou nada. E a única coisa que diminui o saldo devedor é pagamento de amortização. Porque juros é uma bonificação para quem está emprestando dinheiro. Tá? Então, ó, saldo devedor após o primeiro mês, 8.000. Aí a gente vem para o segundo mês. Aí a gente vai aplicar 5% sobre esse valor de 8, que vai dar 400. Não tem amortização. Ela paga essa prestação de 400. Quanto que ela está devendo? 8.000. Vem para o terceiro mês. A gente vai aplicar uma taxa de 5% sobre esse valor, que vai dar, ó, 400. Ela não vai amortizar nada. Qual vai ser o valor da prestação? 400. E são 400 mais 0. Deu 400 aqui, ó. Qual que é o saldo devedor? 8.000. Por que 8.000? Porque ela devia 8 e não amortizou nada. Então a dívida dela continua no mesmo valor. Quarto mês, a gente aplica o quê? Uma taxa de 5% sobre esse valor, que vai dar aqui, ó, R$400. Ela não amortiza nada. Qual que é o valor da prestação? Somente o valor dos juros. Então é 400 mais 0, que deu 400. Qual que é o saldo devedor? R$8.000. Por que 8.000? Ela devia, ó, 8, não amortizou nada, pagou os 400, que é somente o valor dos juros, então ela continua devendo o valor de R$8.000. E aí a gente chega no quinto mês. No quinto mês a gente vai fazer o quê? Vai aplicar a taxa de 5% sobre esse saldo devedor. Então, 5% de R$8.400. E agora ela vai fazer a amortização total da dívida. Quanto que ela está devendo? Ó, 8.000. Então, ela vai amortizar esses 8.000, vai pagar esses 8.000. Qual vai ser o valor da prestação? Vai ser os 400 mais 800. Então, 400 mais 800, quanto que dá? R$8.400. Quanto ela está devendo? Nada. Por que nada? Porque se ela devia 8.000 e aqui ela amortiza 8.000, 8.000 menos 8.000, quanto que dá? 0. Aí aqui, ela pagando essa prestação de 8.400, não vai dever mais nada. Ok? Calculando aqui as colunas, juros deu 2.000, amortização deu 8, 2.000 mais 8 dá 10.000, e isso daqui é o sistema americano de amortização. Certo? Vamos para o próximo sistema, então, que é o sistema Price. As informações serão as mesmas, né? Então, a gente tem aqui, ó, valor presente de 8.000, nosso prazo 5 meses, nossa taxa 5% ao mês. Então, a gente vem aqui, ó, deixa as mesmas informações, tá? O sistema Price, gente, que também é chamado, né?
Pode ser price ou chamado sistema francês, ok? Tanto faz. Ele é o sistema mais comum utilizado. Então, ó, sistema mais comum. Esse daqui é o que? As prestações no mesmo valor. Então, prestações no mesmo valor. Quando a gente vai comprar, então, lá nas Casas Bahia, e aí a gente pega e recebe um carnê onde as prestações têm o mesmo valor, é o sistema price, é o sistema francês de amortização. Quando a gente compra um carro financiado e recebe o carnê, aquela bíblia lá, a gente está fazendo o quê? Um financiamento com prestações iguais, as prestações sempre têm o mesmo valor, então é o sistema price também. Esse daqui é o que a gente faz pela calculadora HP, com as teclas financeiras, ok? Então, ó, sistema mais comum, prestações no mesmo valor. É utilizado onde? Em lojas, banco, quando você pega um empréstimo, geralmente também as prestações são no mesmo valor. Tudo que for prestação no mesmo valor é o sistema price, ok? Então vamos lá, vamos começar a preencher aqui a tabela, como é que vai ficar. Ó, mês zero, juros vai ter? Não, não vai ter juros. Vai ter amortização? Também não. E nem prestação. Qual vai ser o saldo devedor? Saldo devedor, ó, R$8.000. Então, ó, a gente não pagou juros no mês zero, que é hoje, não pagamos amortização e também nós não tivemos prestação, porque a gente não está dando entrada. Então, quanto que a gente está devendo? 8 mil foi o valor do empréstimo, ok? Agora vamos lá, com HP aqui, ó. Vou apertar FREG. Aqui, ó, não está escrito begin. Então, assim, begin é quando o sistema é antecipado, quando a primeira prestação é à vista. Se não está escrito nada, então é o sistema padrão da calculadora, que é um sistema pós-antecipado, onde eu compro hoje, pego um valor emprestado hoje e só começo a pagar com um período de carência, que é o nosso caso aqui que a gente vai calcular, ok? Vamos lá, então. Como que a gente vai registrar essas informações? Para registrar as informações, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. A gente vai colocar ó, 8 mil. Esse valor de 8 mil não é o valor que a gente está pegando emprestado, de acordo com o enunciado. Então, se eu estou pegando 8 mil reais emprestado, de acordo com o enunciado, esse valor de 8 mil eu tenho que registrar no PV. E ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque eu não tinha nada, me emprestaram 8 mil, então esse valor de 8 mil entrou no meu caixa. Ok? Aí eu vou colocar, ó, 5N e eu vou colocar 5I. Registrei tanto o prazo como registrei a taxa. O que eu aperto para saber o valor da prestação? Aperta a tecla PMT, que a gente já tinha visto nos exercícios de fluxo de caixa. Então, no sistema Price, nós teremos o quê? 5 prestações de R$1.847,80. Então, ó, vamos começar a preencher aqui ó, a nossa tabelinha. Então, ó, como é que fica? 1.847,80, ok? 1.847,80. Então vamos lá. 1.847,80, 1.847,80, 1.847,80 e 1.847,80. 5 prestações no mesmo valor. E agora a gente vai começar o quê? A preencher a tabela, tá? Nós sabemos já ó, que no primeiro mês foi paga uma prestação de 1.847,80. Quanto que foi de juros? Para a gente saber o valor dos juros, o que a gente faz? A gente aplica 5%, que é a nossa taxa, sobre o valor de 1.800. Então, ó, vou apertar aqui, ó, FREG, limpei tudo. Aí eu vou lá, coloco ó, 8.000, Enter para registrar, e eu vou aplicar ó, 5I. Quanto que deu de juros? De juros do primeiro mês foram R$400. Então foi pago uma prestação de 1.847,80, mas desse valor, 400 foi juros. Então quanto que foi de amortização? Para saber a amortização, só fazer a subtração de 1.847,80 menos 400. Na HP, ó, não está o 400 no visor? Eu vou lá e digito 1.847,8. Aperto X maior, X menor que Y para inverter a ordem e subtraio. Quanto então que foi de amortização? Foi
147,80. Bom, observem bem. No período zero, estava devendo R$ 8.000. No primeiro mês, eu paguei uma prestação de R$ 1.847,80. Desse valor, R$ 400 foi juros, foi uma bonificação pelo banco ter me emprestado um dinheiro. E R$ 1.447,80 eu amortizo da minha dívida. Então, se eu estava devendo 8.000, agora eu vou dever quanto? Eu vou dever 8.000 menos esse valor de amortização, que foi o que eu paguei referente à minha dívida, tá? Por mais que eu tenha pago a prestação de 1.847, só diminuiu da minha dívida esse valor aqui, ó, 1.447,80, tá? Então, o que eu faço? Ó, eu estou com o valor da amortização no visor, eu vou digitar o saldo devedor, aí eu aperto o X maior, X menor que Y para inverter a ordem. Então, ó, eu apertando, ele inverte a ordem. E aí eu aperto o quê? Aperto a tecla, ó, menos. Quanto que eu estou devendo agora? 6.552,20. Então, 6.552,20. Certo? Segundo mês, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular os juros. Como é que a gente calcula os juros? 5% desse saldo devedor. Então, eu estava devendo 6.552,20. Eu vou colocar aqui, ó, 5%. Quanto que vai dar de juros? 327,61. 327,61. Minha prestação foi no valor de 1.847,80. Desse valor, eu paguei de juros 327,61. Quanto que foi de amortização? É só fazer uma subtração. Prestação menos juros. Então, ó, eu já estou com o valor dos juros no visor, 327,61. É só digitar, ó, 1.847,8, X maior, X menor que Y para inverter a ordem e subtraio. Quanto que vai dar aqui de amortização? 1.520,19. Então, ó, eu devia no primeiro mês 6.552,20. Aí no segundo mês eu pago uma prestação de 1.847,80, mas desse valor 327,61 é juros, é bonificação para o banco, e eu só amortizo, só diminuo da minha dívida 1.520,19. Então, quanto que eu estou devendo agora no final do segundo mês? A gente faz, ó, os 1.520,19 já estão no visor, a gente digita, ó, 6.552,20, X maior, X menor que Y para inverter, e a gente subtrai. Quanto que vai dar o saldo devedor? 5.032,01. Então, 5.032,01. Aí a gente chega no terceiro mês. Como é que a gente vai fazer? Vai calcular primeiro os juros. Como é que a gente calcula os juros? A gente coloca lá, ó, 5% dos R$ 5.032,01. Quanto que deu? R$ 251,60. Então aqui, ó, juros, quanto será? R$ 251,60. Qual foi a amortização? A gente pagou uma prestação, ó, de 1.847,80. Para saber a prestação, a gente faz o quê? 1.847,80 menos os 251,60. Se os 251,60 já estão no visor, eu digito o valor da prestação, 1.847,8. Aí eu aperto o X maior, X menor que Y, para inverter a ordem, para minha subtração ficar correta, e eu aperto menos. Quanto que vai dar? 1.596,20. Então vem aqui, ó, 1.596,20. Quanto que eu estarei devendo ao final do terceiro mês? Eu devia, ó, no final do segundo mês, 5.032. Aí eu pago uma prestação no terceiro mês de 1.847, mas desse valor que eu pago, só diminui da minha dívida 1.596,20. Porque esse valor de R$ 251 é juros. E juros é uma bonificação para o banco. Então, ó, eu estou com o valor da amortização no visor. O que, que eu vou fazer? Eu vou digitar o saldo devedor anterior, inverter a ordem e subtraio. Que eu preciso fazer 5.032 menos os 1.596 para saber o meu novo saldo devedor, tá? Então, vem aqui agora, ó, R$ 5.032
0,1, x maior, x menor que y para inverter a ordem, e eu subtraio. Então, ao final do terceiro mês, eu estarei devendo R$ 3.435,81. Chegamos ao quarto mês. Como é que a gente calcula aí o quarto mês? Para saber os juros, a gente vai aplicar 5% sobre esse valor. Então, ó, 3.435,81, 5%. Quanto que vai dar? 171,79. 171,79. Valor de amortização. Amortização é o pagamento do nosso saldo devedor. Então, se eu paguei uma prestação de R$ 1.847,80 e 171 foi de juros, para saber quanto que eu estou amortizando, é só subtrair, ok? Como eu já estou com o valor de juros no visor, eu digito o valor da prestação, 1.847,8, aperto aqui, ó, x maior, x menor que y para ele inverter a ordem e subtraio. Então, de amortização, vai dar quanto? R$ 1.676,01. R$ 1.676,01. Qual que é o nosso novo saldo devedor? A gente estava devendo 4.300. A gente estava devendo R$ 3.435,81. A gente pagou uma prestação de R$ 1.847,80. Porém, desse valor, só vai diminuir a dívida R$ 1.676,01. Porque esse valor de R$ 171,79 foi juros, uma bonificação para o banco. Então, como é que a gente calcula o novo saldo devedor? É os 3.435 menos os 1.676. Então, ó, 1.676 está no visor. Eu digito os 3.435,81. Inverto aí a ordem, x maior, x menor que y. E subtraio. Quanto que vai dar aqui, ó, de saldo devedor? 1.759,80. 1.759,80. E aí a gente chega na última prestação. Como é que a gente calcula os valores referentes à última prestação? Para calcular esses valores, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente aplica 5% sobre esse valor para saber quanto foi de juros. Então, ó, a gente estava devendo 1.759,80. 5% é juros, então 87,99. Aí a gente vem para amortização. Para saber a amortização, a gente vai fazer o valor da prestação menos os juros. Esse valor já está no visor, então a gente digita 1.847,8. E aí a gente aperta x maior, x menor que y para inverter a ordem. Vai dar 87,99. E aí a gente subtrai. Quanto que vai dar aqui, ó, de amortização? Vai dar 1.759,81. 1.759,81. Então, ó, se a gente estava devendo 1.759,80 e a gente amortizou 1.759,81, a gente acabou pagando o quê? 1 centavo a mais. Ok? Então, ó, devia quanto? Devia R$ 1.759,80. Quanto que eu estou amortizando aqui, ó? Estou pagando R$ 1.759,81, então estou pagando 1 centavo a mais. Esse centavinho aqui a mais, ó, é questão de arredondamento, tá? Não tem problema. O que a gente vai fazer agora que a gente já terminou de preencher aqui a nossa tabela? Calcular as colunas. Então, primeiro a gente vai calcular a coluna referente aos juros. De juros, esse sistema calculou 1.238. Vamos calcular a coluna da amortização. A amortização deu R$ 8.000,01. Qual que era o valor que a gente tinha pego emprestado? 8.000. Não pagamos 1 centavo a mais? Olha aqui, ó, esse 1 centavo a mais. Ó. Tá vendo como bate os valores? E aí a gente calcula o valor das prestações. Então, a soma das 5 prestações deu R$ 9.239. Vamos ver se esses valores estão batendo? Se eu calcular os juros mais a amortização, tem que bater com esse valor aqui, tá? Isso é a nossa prova real. Então, ó,
Vou apertar aqui, ó, FREG para limpar tudo. E vou digitar, ó, R$1.238,99. Enter o registro. E eu digito 8.000,01. Mais, aí eu somo. Quanto que vai dar? R$9.239. Aqui, ó, o valor bateu. Certo? Então, nesse sistema francês, que é o sistema mais comum, aí a gente, para preencher essa tabela, ela é um pouquinho mais trabalhosa do que o sistema bullet ou americano, mas só que ele é o mais comum, então é importante que a gente saiba calculá-lo. Por quê? Vamos supor que uma pessoa paga aqui duas prestações, ela pagou a primeira e a segunda. Se ela terminou de pagar aqui a segunda, se ela quiser quitar a dívida dela, quanto que ainda ela tem que pagar? Se ela pagou uma, duas, quanto que ela está devendo? Esse valor aqui, ó, R$5.032. Então, quando a gente faz esse tipo de tabela, a gente sabe exatamente quanto que a gente vai estar devendo após pagar uma prestação. Se a gente quiser quitar a dívida, a gente consegue analisar, ok? Então, o sistema mais comum, que são as prestações no mesmo valor, tá? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês também, ó, que a gente consegue preencher a tabela do sistema Price pelas teclas financeiras, tá? Então, como que funciona? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como que vai ser. Vou colocar aqui em cima, ó. Vou apertar aqui, ó, FREG. Então, ó, sistema Price, que é o mais comum. Quando a gente estava calculando o fluxo de caixa antecipado e pós-antecipado, a gente calculava o valor da prestação com a calculadora, não é? Porque ela tem programação para isso. Então, a gente consegue calcular aí toda a tabela com a calculadora. Ela vai ter programação específica também para isso, tá? O que que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa, vamos calcular o valor da prestação, tá? Para calcular o valor da prestação, o que a gente faz? A gente digita 8.000. Como pegou esse valor emprestado, esse valor é positivo, então a gente coloca 8.000 PV. Aí a gente coloca 5N, que é o nosso prazo, e 5I, que é a nossa taxa. E a gente aperta a tecla PMT para calcular o valor da prestação, ok? Foi assim que nós iniciamos o preenchimento da tabela, calculando o valor da prestação, e aqui ó, a gente digita, né? 1.847,80, 1.847,80, nas 5 prestações, ok? Tá aqui. Porém, agora, eu vou explicar para vocês um macete aí para terminar de preencher toda a tabela do sistema Price, somente do sistema Price, pelas teclas financeiras, tá? O que que a gente vai fazer? Ó, vou colocar aqui a ordem, tá? Então, ó, a gente vai apertar, ó, numeral 1, tecla F, e a gente vai digitar a tecla, ó, a morte. Quando a gente fizer isso, ele vai calcular o valor do juros. Depois a gente vai apertar a tecla X maior. Opa, calma aí. Depois a gente vai fazer o quê? Vai digitar a tecla, ó, X maior ou menor que Y. Quando a gente fizer isso, ele vai calcular o valor da amortização. E por último, nós vamos apertar a tecla RCL e depois EP. Quando a gente fizer isso, ele vai calcular o nosso novo saldo devedor. Então, ó, nossa, professor, não entendi nada dessas teclas aí que você colocou. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês com a calculadora, tá? Então, primeira coisa que eu fiz, eu calculei o valor das prestações. Então, eu digitei lá 8.000 PV, era um valor positivo, porque a gente estava pegando emprestado, então estava entrando esse valor no nosso caixa. Depois eu digitei 5N, que era o nosso prazo, e depois 5I, que era a nossa taxa de juros. Olha lá, eu vou fazer a primeira sequência aqui, ó. 1, que é o numeral, aperto a tecla F, que é a função laranja. Quando eu aciono a função laranja, ó, tá vendo aqui, ó, a morte, que é a tecla M. Então, eu aperto. Quanto que deu? R$400. R$400 não é o valor dos juros? Olha aqui, ó, juros. R$400. Se eu apertar agora, ó, X maior, X menor que Y, quando eu faço isso, o que que vai dar aqui, ó? Amortização. Quanto que deu? 1.447,80. E agora o que que eu vou apertar, ó? RCL, tá vendo aqui, ó? RCL, e depois eu aperto PV.
Quando eu aperto RCLPV, olha aqui, ó, meu saldo devedor, 6.552,20. Então, fazendo essa sequência, eu consigo preencher a primeira linha da minha tabela. Vamos para a segunda linha? Como é que vai ficar? 1F, a morte. Quanto que foi de juros? 327,61. Depois a gente aperta X maior, X menor que Y. Quanto que vai dar? R$ 1.520,19. Depois a gente aperta RCL PV. Quanto que deu? R$ 5.032,01. Preenchemos então aí a segunda linha. Vamos para a terceira linha, para o terceiro mês. 1F, a morte. Quanto que deu de juros? 251,60. X maior, X menor que Y. Quanto que foi de amortização? 1.596,20. RCL PV. Quanto que está o nosso novo saldo devedor? 3.435,81. Então, terminamos de preencher a terceira linha. Vamos para a quarta linha. 1F, a morte. Qual foi o valor de juros? 171,79. Se a gente apertar o X maior, X menor que Y, R$ 1.676,01, que é a amortização. Aí a gente aperta RCL PV. Qual que é o nosso saldo devedor? R$ 1.759,80. Finalizamos o preenchimento da quarta linha. E agora, quinta e última linha, quinto e último mês. 1F, a morte. Então, o valor de juros no quinto mês, R$ 87,99. X maior, X menor que Y. Valor de amortização, R$ 1.759,81. E RCL PV, o nosso saldo aqui ele vai dar o inverso, né? Ele vai dar menos 0,01 negativo, tá? Aqui ele só inverte a ordem, porque os valores eles sempre começam como negativo, que a gente está devendo, tá? Então aqui só deu essa diferença aqui, que aqui é negativo, e na verdade ele é positivo pela nossa planilha, ok? Então, ó, fazendo essa sequência 1F a morte, a gente sabe o valor de juros. X maior, X menor que Y, a gente sabe o valor da amortização. RCL, PV, a gente sabe o saldo devedor. Lembrando que isso a gente faz depois que a gente calculou já o valor da prestação. Então, quando o valor da prestação está no visor, a gente fazendo essa sequência, a gente consegue terminar de preencher a tabela Price, que é o sistema mais comum de amortização de financiamento utilizado. Ok? Então, qualquer dúvida que tiverem, fiquem à vontade para me enviar mensagem no particular para que eu possa esclarecê-la. Ok? Finalizamos então o terceiro sistema de amortização. Agora vamos para o quarto sistema, que é o sistema SAC. Tá? No sistema SAC, o valor inicial será o mesmo, o prazo e a taxa. Então, ó, vou copiar aqui. Deixa eu digitar, ok. O sistema SAC, o que ele significa, né? Ele significa Sistema de Amortização Constante. Tá? Ele é muito utilizado em financiamento imobiliário. Então, quando a gente faz o financiamento de uma casa, é geralmente pelo sistema SAC que ele é calculado, ok? As prestações e afins, tá? Então, ó, vamos começar. No mês zero, não vai ter juros, não vai ter amortização e não vai ter prestação, porque a gente só está trabalhando com o sistema postecipado. Então, não terá aí um entrave, tá? Qual que é o saldo devedor? R$ 8.000. Agora, o que a gente consegue calcular? O sistema SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, o valor de amortização será sempre o mesmo. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar, ó, pegando aqui HP, vou apertar aqui FREG. Eu vou pegar o valor de 8.000, que é o meu saldo devedor. Olha aqui, ó, saldo devedor. E vou dividir pela quantidade de prestações. Não são 5 prestações? Então, 8.000, 5 divide. Quanto que vai dar? 1.600. Então, todos os meses, nós vamos amortizar da dívida R$ 1.600. Essa é a característica desse sistema.
Então, o sistema SAC, como ele funciona? Ele é um sistema de amortização constante, tá? Ele é muito utilizado no financiamento habitacional. A amortização sempre é no mesmo valor. Então, se nós estávamos devendo R$8.000, para saber o valor da amortização dos outros meses, é só fazer o quê? 8.000 dividido por 5. Nós chegamos no valor de R$1.600. Aí agora a gente começa a preencher aí a nossa tabela, tá? Como é que a gente vai fazer então? No primeiro mês, qual que será o valor de juros? O valor de juros será 5% de 8.000. 5% de 8.000, a gente já calculou bastante, R$400. Qual vai ser o valor da prestação, então? 1.600 mais 400. 1.600 mais 400, R$2.000. Então, no primeiro mês, a gente paga uma prestação de 2.000. Quanto que a gente estava devendo? 8. Pagou uma prestação de 2, mas só amortizou da nossa dívida 1.600. Então, quanto que a gente vai estar devendo? A gente vai colocar aqui, ó, 8.000. X maior, X menor, para inverter aqui, ó, os 1.600, coloco menos. Então, ainda estamos devendo, ó, 6.400. Vamos para o segundo mês. Quanto que será de juros? Será 5% desse valor de 6.400. Então, ó, vamos lá, ó, 5%. Quanto que deu? 320. Então, de juros no segundo mês são R$320. Qual que vai ser, então, o valor da nossa prestação? O valor da nossa prestação vai ser 320 mais 1.600. 320 mais 1.600, 1.920. Ok? Quanto que a gente vai estar devendo agora? A gente vai estar devendo, ó, os 6.400 menos a amortização de 1.600. Então, ó, vou apertar aqui, ó, F, Reg para limpar. Vou colocar, ó, 6.400, Enter, 1.600, subtraio. Quanto que deu? 4.800. Então, aqui, ó, estamos devendo agora 4.800. Aí a gente vem para o terceiro mês. Quanto que vai ser de juros? Serão 5% de 4.800. Os 4.800 está no visor, a gente vem aqui e digita 5%. Qual vai ser o valor dos juros? 240. Então, qual que será o valor da prestação? 1.600 mais os 240, que vai dar 1.840. Estávamos devendo 4.800. Pagamos uma prestação de 1.840, mas esse valor somente diminuiu nossa dívida 1.600. Quanto que a gente está devendo agora? A gente tem que calcular. Vamos lá, ó. 4.800, Enter. Opa. 4.800, Enter. 1.600 menos. Então agora a gente está devendo quanto aqui, ó? 3.200. Vem para o quarto mês, penúltimo mês. Qual será o valor de juros? Será 5% desses 3.200. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5%. Quanto que deu? 160. 160 mais 1.600 dá 1.760. Se nós estamos devendo 3.200, pagamos uma prestação de 1.760, mas deste valor só diminuiu 1.600 da nossa dívida, quanto que a gente está devendo agora? 1.600. 3.200 menos 1.600 dá R$1.600, tá? Agora a gente vem aqui, ó, para o quinto e último mês. Quanto que será de juros? Será 5% desse valor de 1.600. Então vamos lá, ó. Então no HP aqui, deixa eu colocar lá, ó. 1.600, Enter, 5%. Quanto que dá? R$80. 1.600 mais R$80, quanto que vai dar de prestação? 1.680. Qual que é o nosso novo saldo devedor? A gente devia 1.600, a gente pagou uma prestação de 1.680 e desse valor a gente amortizou 1.600. Então, 1.600 menos 1.600 vai dar o quê? Zero. E assim a gente finaliza a tabela do sistema SAC, Sistema de Amortização Constante. Agora a gente preenche aqui, faz o cálculo, né, das colunas. Então, o cálculo da coluna de juros. Vamos ver quanto que deu de juros. De juros
total 1.200, de amortização total R$8.000, que é o mesmo valor que a gente pegou emprestado, e de prestação, aqui, ó, quanto que vai dar? Opa. 9.200. Vamos tirar a prova real? Vamos lá. F, reg para limpar tudo. Então, ó, 1.200. Enter para registrar. 8.000 mais. Quanto que deu? 9.200. Então, está correto o preenchimento da nossa tabela. Então, no sistema SAC, tá? Que é o sistema de amortização constante, muito utilizado no financiamento imobiliário, a amortização sempre é no mesmo valor. Então, para iniciar, nós fizemos o quê? 8.000 dividido por 5, e aí nós achamos o valor que será amortizado todos os meses na prestação. Os juros, ele vai diminuindo, e ó, observem, o valor da prestação também vai diminuindo. Essa é uma característica do sistema SAC, tá? Você começa pagando um valor mais alto, mas com o passar do tempo ela vai caindo. Ok? Então, esse foi o sistema SAC, o quarto mês. E agora nós vamos para o quinto e último mês. De último sistema, né? Desculpa. Vamos para o sistema SAM. Vamos lá. As informações serão aqui as mesmas, né? Informações permanecem as mesmas. Ok. Certo? E agora a gente vai começar a analisar algumas questões. Vamos lá. A primeira. O que significa SAM? Significa Sistema de Amortização Misto. Por que misto? Porque ele envolve dois outros sistemas. Ele envolve o sistema Price e o sistema SAC. O valor das prestações é uma média do sistema Price e SAC. Tá? Vamos lá. Onde que ele é utilizado? Ele é muito utilizado por empreendimentos quando uma empresa vai construir um apartamento, um prédio. Quando ele vai construir um prédio, ele geralmente toma recurso emprestado de um banco. E eles fazem aí, geralmente, pelo sistema SAM, tá? Que é a média aí do Price com o SAC. Então, ele é muito utilizado por construtoras. Então, as construtoras, elas acabam utilizando esse sistema SAM quando elas vão tomar emprestado dinheiro para construir um empreendimento, ok? Para a gente poder começar a calcular, então, a primeira coisa, a gente precisa calcular o valor das prestações. Então, como é que a gente calcula o valor da prestação? Eu vou preencher aqui, ó, o valor das prestações do Price. A gente sabe que no mês 0 foi 0, tanto no Price como no SAC. Porque no mês 0 a gente não teve entrada, tá? Mas vamos lá, ó, Price. Qual é o valor da prestação? Price, sempre o valor tá aqui, ó. Só preencher aqui. Ok, vamos lá. Qual que é o valor da prestação? R$ 1.847,80. Então eu vou digitar aqui, ó, 1.847,80. Por que, professor? Porque para eu calcular o valor da prestação do SAM, eu preciso fazer uma média mês a mês do valor da prestação do SAC e do Price. Então, Price, 1.847,80. Ó, 1.847,80, 1.847,80, 1.847,80, 1.847,80, 1.847,80. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai digitar aqui o valor das prestações do sistema SAC, tá? Então, todos os meses a gente vai digitar ali o valor das prestações do sistema SAC. Então, o sistema SAC, qual foi o valor da prestação? 2.000, 1.920, vamos lá, ó, 2.000, 2.000, 1.920, aí depois foi 1.840, 1.760, 1.840, 1.760 e a última prestação 1.680. 1.680. Então, ó, mês a mês, como é que ficou? 2.000, 1.920, 1.840, 1.760, 1.680. Ok.
Então, o que a gente fez primeiro? Para poder calcular a tabelinha do SAM, antes a gente tem que fazer uma outra tabelinha com o valor das prestações, do price e do SAC. Então, isso que a gente fez. Quais são os valores das prestações do price? 0 e depois todas 1.847,80. As outras 5, né? No SAC, a primeira 0 e depois 2.000, 1920, 1.840, 1.760 e 1.680. E agora, como é que a gente faz para a gente saber o valor da prestação? A gente faz uma média. Como é que a gente faz uma média aqui na HP? Na HP, ó, tem mais de uma maneira, tá, de fazer, mas eu vou fazer aqui o comum, ok? Vou fazer o quê, ó? 1.847,80. Aperto Enter para registrar. Depois eu coloco 2.000, somo e divido por 2 para fazer uma média. Então, quanto que dá o valor da prestação? 1.923,90. Então, 1.923,90. Certo? Vamos lá, para o próximo mês. Então, ó, vou digitar 1.847,80. Enter o registro. 1.920. Aí eu somo e divido por 2. Quanto que deu? 1.883,90. 1.883,90. Terceiro mês. Regra aqui para limpar, ó. 1.847,80. Enter para registrar. 1.840. Aí eu somo e divido por 2, que aí vai dar 1.843,90. Então, 1.843,90. Quarto mês, FREG, vamos lá. 1.847,80. Enter é o registro. 1.760 mais 2 e eu divido. Quanto que deu? 1.803,90. 1.803,90. E a última, quinta prestação. Como é que a gente calcula? A gente soma, então, price com SAC e divide por 2. 1.847,80. Enter. 1.680 mais 2, divide 1.763,90. 1.763,90. Então, fazendo isso, a gente calculou mês a mês o valor das prestações do sistema SAM, Sistema de Amortização Misto. Então, a gente vem aqui agora, ó, e vamos começar a preencher, tá? Mês 0, teve juros? Não, não teve juros. Teve amortização? Também não, e nem prestação. Quanto que a gente está devendo? R$8.000. Como não teve uma entrada, então não tem nem juros, nem amortização, nem prestação. A gente já sabe o valor agora das prestações? Sim, a gente já sabe. Então, quanto que vai dar? 1.923,90 é a primeira. Segunda, 1.883,90. 1.883,90. Terceira, 1.843,90. 1.843,90. Quarta, 1.803,90. 1.803,90. E quinta e última prestação, 1.763,90. 1.763,90. Então, nós já digitamos aqui, ó, o valor das 5 prestações. E agora a gente começa a preencher as demais informações da nossa tabela, tá? Então, vamos lá. Pegando aqui HP, ó, vou apertar aqui, ó, FREG. Então, no período 0, a gente está devendo R$8.000, né? Que a gente pegou o dinheiro emprestado hoje. No primeiro mês tem juros? Sim, tem juros. Quanto que tem de juros? Tem 5% desse valor de 8.000. Então, ó, 8.000
Enter, 5%. Quanto que vai dar, então, de juros aqui no primeiro mês? R$400. Qual que será o valor de amortização? Para a gente saber a amortização, a gente faz o quê? O valor da prestação, R$1.923,90, menos os R$400. Então, ó, os 400 já está no visor, a gente digita o próximo, 1.923,90. X maior, X menor que Y para inverter, e a gente subtrai. Vai dar 1.523,90. Então, 1.523,90. Então, ó, nós estávamos devendo o valor de R$8.000. Pagamos uma prestação no valor de R$1.923,90. E desse valor, amortiza da dívida R$1.523,90, porque R$400 foi a título de juros, tá? Então, para eu saber meu novo saldo devedor, o que eu faço? 8.000 menos 1.523,90. Os 1.523,90 já estão no visor, então eu digito 8.000. X maior, X menor que Y para inverter a ordem e subtrai. Quanto que vai dar aqui, ó? 6.476,10. Ok? Vamos lá, então. Qual que vai ser o valor de juros do segundo mês? O valor de juros do segundo mês será 5% desse valor. Então, ó, 6.476,10 já está no visor, a gente coloca aqui, ó, 5%. Quanto que dá? 323,81. Certo? Qual que vai ser, então, agora o nosso novo valor de amortização? Será o valor da prestação, R$ 1.883,90, menos os juros. Quando eu faço isso, eu sei quanto que eu paguei de amortização nessa prestação. 323,81 já está no visor, então eu digito o valor da prestação, 1.883,90, x maior, x menor que y para inverter, subtraio 1.560,10. Então, 1.560,10. Devíamos 6.476,10. Pagamos uma prestação de 1.883,90. E desse valor amortizou R$ 1.560,10. Qual que é o nosso novo saldo devedor? Os 1.560 já está no visor, a gente digita o saldo devedor, 6.476,10. X maior, X menor que Y para inverter, e a gente subtrai. Então, quanto que vai dar de saldo devedor? 4.916,01. Okay? Qual que é o nosso novo valor de juros? Será 5% desse valor. Então, ó, 5%, 245,80. 245,80. Qual será o valor de amortização? Será a subtração de 1.843,90 menos os juros. Quando eu faço esse cálculo, eu sei quanto que eu paguei de amortização. Então, agora, ó, digita aqui o valor da prestação, 1.843,90. Inverta a ordem, x maior, x menor que y, e subtrai. Então, ó, valor de amortização, 1.598,10. 1.598,10. Qual que é o meu saldo devedor? Meu saldo devedor, ó, devia 4.916. Paguei uma prestação de 1.843, mas só amortizou da minha dívida 1.598. Então, ó, agora eu digito aqui, ó, 4.916,01. Inverta a ordem, porque eu vou subtrair os 1.598,10. E aí eu localizo meu novo saldo devedor, 3.317,91. Quarto mês, penúltimo mês, vamos lá. Valor de juros, quanto que será? 5% deste valor. Então, ó, já está no visor, a gente vem aqui e digita 5%. Quanto que dá? 165,90. Qual que vai ser o valor da nossa amortização? Vai ser aí essa diferença, né, do valor da prestação de 1.803, a gente sabe que foi 165 de juros, a amortização é a diferença. Então a gente digita, ó,
o valor da prestação, 1.803,90. X maior, x menor que y para inverter a ordem e a gente subtrai. Vai dar aqui de amortização, ó, R$ 1.638. R$ 1.638. Nós devíamos 3.317, pagamos uma prestação de 1.803, mas desse valor que a gente devia, só amortizou isso. A gente digita, ó, 3.317,91. X maior, x menor que y para inverter a ordem, para a gente poder subtrair os R$ 1.638. Então, vai dar um novo saldo devedor de R$ 1.679,91. E aí a gente chega no quinto e último mês do sistema SAM, Sistema de Amortização Misto, sistema utilizado pelas construtoras, tá? Então, ó, 5%, vai dar aqui, ó, R$ 84. Amortização, a gente coloca 1.763,90. X maior, x menor que para inverter, subtrai. Vai dar aqui, ó, 1.679,90. Então, ó, a gente estava devendo quanto? 1.679,91. Quanto que a gente pagou? 1.679,90. Então, a gente pagou 1 centavo a menor. 1 centavo que a gente vai ficar devendo. 0,01. Aqui é assim. E agora, a gente vai fazer o que para poder finalizar? Calcular o valor das colunas. Coluna dos juros. Quanto que deu de juros aqui essa operação? Juros. Agora, a amortização. O valor da prestação. Para tirar a prova real, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Deixa eu pegar aqui a nossa F, para limpar. Vamos digitar, ó, 1.219,51, enter, 8.000, mais, quanto que dá? 9.209,51 centavos. Nossa, professor, tá faltando 1 centavo. Olha 1 centavo que tá faltando aqui, ó. Ok? Então, mesmo essa diferença de arredondamento que teve aqui, a gente consegue encontrar quando faz a soma final. Certo, pessoal? Então, finalizamos o quinto e último sistema do exercício 1. Claro, para poder finalizar, é importante a gente poder interpretar essas informações e analisar qual foi o melhor sistema desses 5 sistemas que nós utilizamos. Vamos verificar qual foi o melhor? Vamos lá, vamos analisar aqui qual foi o melhor sistema. Ó, a questão de cobrar menos juros, tá, gente? Quem cobrou menos juros? O SAM cobrou 1.219,51 de juros. O SAC cobrou 1.200, então ó, o SAC já foi melhor que o SAM. O Price 1.238, o americano 2.000 e o Bullet 2.210. Então, ó, o primeiro lugar ficou quem? Ficou o SAC. O SAC cobrou quanto? 1.200, né? De juros. Então, ó, SAC cobrou 1.200. Depois, ó, o SAM, 1.219,51. Então, ó, SAM, 1.219,51. Opa. Certo? Tá aqui, ó. Depois o Price, 1.238,99. Então, ó, Price, 1.238,99. Ok. Depois o americano, 2.000. E o último, o que cobrou maior juros, foi o sistema Bullet, que cobrou 2.210,25. Bullet
2.210,25. Né? 2.210,25, 2.000, ok. 1.238,99, 1.219,51, 1.251 e R$ 1.200. Então, qual é a melhor opção dentro dessas 5 opções? Em termos de cobrar menor juros, tá, pessoal? O que cobrou menor juros foi o saque, total de R$ 1.200 de juros. Em segundo lugar, o SAM, 1.219,51. Em terceiro lugar, intermediário ali, ó, o Price, R$ 1.238,99. Em quarto lugar, penúltimo lugar, Americano, R$ 2.000. E o melhor sistema de e o pior, né, cobrou maior juros no caso, foi o sistema Bullet, R$ 2.210,25. Pessoal, finalizamos então a correção do exercício 1. É sempre bom que vocês façam aqui, ó, essa análise final. Qual foi o que cobrou mais e o que cobrou menos, tá? É claro, aqui eu estou analisando quem está cobrando o menor valor de juros. A gente pode fazer outro tipo de análise para verificar qual que é a melhor opção, tá? Neste critério que eu estou adotando, é a análise simplesmente por qual cobrou menor juros. O que cobrou menor juros foi o saque, o que cobrou maior juros foi o bullet, e o sistema intermediário ali, que é o mais comum, é o price, que está bem no meio ali, em terceiro lugar. Ok? Corrijam então com os exercícios aí que vocês resolveram. Qualquer dúvida, me envie mensagem no privado. No próximo vídeo faremos a correção do exercício 2 e a gente finaliza a correção dos sistemas de amortização. Bons estudos a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.